A Secretaria da Agricultura e a UFAO criaram o projeto Farmácia Viva, que tem como objetivo implantar hortas comunitárias medicinais com o plantio de mudas de diversas espécies em Alagoas. Para falar sobre como funciona esse projeto, eu converso agora com o Clemens Forte, que é engenheiro agrônomo e coordenador do projeto Farmácia Viva. Bom, Farmácia Viva, eu já dizia nossos avós, estão quase sempre no nosso quintal. Agora é preciso um projeto, né, Clemens? Foi se perdendo a tradição disso? A partir do momento que nós tivemos a invenção do medicamento sintético, essas plantas medicinais foram se perdendo, né? Mas esse projeto ele visa exatamente para resgatar essa prática, que é a prática de uso de plantas medicinais. Eu lembro que um professor da Universidade Federal, ele mantinha isso e tinha um farto acervo, inclusive com livro editado. Isso foi se perdendo aos poucos e a gente foi deixando para trás. Como foi a iniciativa desse projeto? De onde partiu? Quais necessidades? Esse projeto ele é um projeto nascedouro do governo federal, que disseminou para todos os estados da federação, e Alagoas foi um dos estados contemplado, porque fez um projeto elaborado pelo Consemes, e foi aprovado, e a verba veio para o estado de Alagoas, e daí a gente montou toda uma parte da estrutura, né, para poder a gente desenvolver esse projeto. Essa estrutura está montada onde, há quanto tempo tem? Porque você mexer com plantas medicinais, algumas são nativas, outras requer mais cuidado. Onde está? Esse projeto, a base dele é no Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Alagoas. Fica em Rio Largo, e é para onde as pessoas devem se dirigir, além do meu contato pessoal, e-mail, telefone, para poder serem contemplados. Isso daí. A base dele é lá no SECA. E são quantas espécies? Nós atualmente já passamos de 40 espécies. A gente tem a RENAM, que é a lista do Ministério da Saúde, que é composta de 71 espécies. Nós não temos essas espécies todas ainda, mas a gente está, aos poucos, adquirindo várias espécies. E espécies também nativas que ainda não constam nessa rede, porque as plantas que são contempladas nessa rede são plantas que já têm comprovação científica. Mas a gente sabe que existem determinadas outras plantas que têm realmente o poder de ter alguma cura e o poder... Tem muita coisa catalogada, né? Tem, agora, sim. O grande problema é que, de vez em quando, surge a moda de se comer determinada planta. E aí as pessoas vão sempre em busca dessa planta e termina, às vezes, essa planta ficando rara, né? De tanta procura. Assim como todas as coisas, né? A gente enfrenta o modismo, né? Então, não adianta você querer fazer moda de planta sem que você tenha um estudo dessa planta, realmente das reações que o organismo tem ao você consumir essa planta. O grande segredo de um laboratório é você sintetizar aquela planta, pegar o potencial, né, original dela e dar a dose certa, porque tudo em excesso ou em falta gera problema. Essas plantas também têm isso, elas precisam ter cuidado na hora da infusão, na hora do chazinho, enfim. Tem sim. O que faz a diferença entre o medicamento e o veneno é exatamente a quantidade. Porque existe um provérbio aí popular que diz que planta medicinal, se bem não faz, também não faz mal. Mas isso daí é uma coisa assim que nós combatemos, né? Porque a planta medicinal, se você tomar ela numa dose que não seja a recomendada pelo farmacêutico ou pelo médico, entendeu? Você pode estar simplesmente ingerindo veneno. Então tem que ter muito cuidado. Aquele chazinho que a gente costuma tomar, se for em excesso, ele pode trazer prejuízo. Pode trazer prejuízo, sim. Inúmeras plantas, às vezes você tem planta que você consome para uma determinada enfermidade que ela pode lhe matar dessa enfermidade mesmo. São 40 espécies, você falou. Quais são? Você lembra de algumas? Nós temos das mais importantes. Das mais importantes, que são as espécies... Existe essa escala? Não existe, né, essa escala de mais importante. A mais importante é a que a gente quer, que precisa. Exatamente. A mais importante é aquela que você está precisando no momento. O que a gente vai lembrar agora? Nós vamos lembrar agora o guaco. Guaco.
A Micânia glomerata, que é uma planta da região da Amazônia, é um cipó, e essa planta tem um poder assim, extraordinário no combate das doenças das vias aéreas. Então, é um broncodilatador, combate a tosse, diminui febre também, tá? E diminui o catarro, entendeu? É uma planta assim, muito, muito eficiente. A base da cumarina é o seu composto mais importante. A gente tem também, paralelo ao guaco, a gente tem o xambá também, tá? Que também possui a cumarina, que também é um broncodilatador. Então a gente tem como carro-chefe essas duas plantas. A gente tem inúmeras outras plantas que tem alimentar, por exemplo, o Ora nobis, que é conhecido como bife do pobre, que é uma planta que é altamente rica em ferro, para substituir os complexos ferrosos que dão para as crianças, para as mulheres gestantes, para idosos, tá? E além disso, essa planta, ela chega a ter 28% de proteína nas suas folhas. É consumida em salada, em refogados, em todo tipo de consumo que você pode fazer. Qual a origem dela? Essa planta, a origem dela é nossa, entendeu? É uma cactácea folhosa, entendeu? E ela se adapta muito bem aqui na região do estado de Alagoas. O capim-santo, cidreira, essas outras que são mais populares aqui no Nordeste, elas entram nessa lista, elas estão fora, podem entrar. Qual é a situação delas agora? Elas entram, elas estão elencadas na nossa entrega, digamos assim. Nós levamos a erva cidreira, o capim-santo, nós levamos as plantas mais comuns que tem, até a goiabeira, o mamão, entendeu? A pitanga. A pitanga é comumente, a folhinha nova para diarreia? Exatamente. A pitanga, o chá de pitanga com chá de goiabeira é muito utilizado para diarreia. Vitamina C, que tem? O mamão serve para quê? O mamão é para a parte intestinal. Entendeu? O mamão serve para digestão, pessoas que estão com problema de digestão, realmente intestino preso, então você utiliza o mamão, que tem a papaína como seu componente mais importante. Mas a folha ou a fruta? Não, a fruta mesmo. A fruta mesmo. E são coisas que estão no nosso dia a dia, nada assim tão diferente, não é? Não precisa inventar, entendeu? Essas plantas são plantas até de certa maneira fáceis de se plantar, de se cultivar, tá? E tem muitas delas são do nosso conhecimento, por exemplo, também da romã, que serve aí para infecções da parte da boca, gengivite, amidalite, faringite, esofagite. Então, esses tipos de doenças é utilizado a romã também. Agora, Clemens, uma coisa, para pegar, ela precisa estar à disposição, distribuir o conhecimento, né? O conteúdo disso precisa chegar à população. Como a gente vive numa era assim da geração Y, das coisas muito rápidas, poucas pessoas param para fazer uma infusão, um chazinho, uma coisa e tal, e buscar esse conhecimento. Eles preferem passar na farmácia, comprar um comprimido. Não estou falando de todo mundo, né? Essa receita, vamos dizer assim, esse projeto, ele tem a tendência de ser popular mesmo, se popularizar esse conhecimento? A nível mundial... Qual é a demanda? Qual é a procura por isso? A procura é muito grande. Mesmo porque a gente, aqui no estado de Alagoas, infelizmente, a gente tem uma população carente de recursos, né, financeiros. Então, a partir do momento que você não tem essa disponibilidade de recurso para esses remédios, esses medicamentos sintéticos, você tem que procurar a sua farmácia viva. Tá? Então, a gente sabe que lá na ponta, tem pessoas que não têm o dinheiro naquele dia para comprar um remédio para dor de cabeça, vai passar o dia todo com dor de cabeça. A pessoa se arranhou, entendeu? Levou um corte superficial, tal, não tem dinheiro para comprar um medicamento para poder fazer asepsia, para poder aquele corte não infeccionar. A pessoa levou uma pancada, também não tem aquele medicamento para aplicar para aquela pancada. Então, nesse contexto que nós estamos levando, a gente contempla todas essas plantas de enfermidades que você adquire no dia a dia. Né? A parte de pancada, a parte de corte, a parte de cabeça, entendeu? Diarreia. Então,
muco, tá? O catarro. Então, todas essas doenças são facilmente combatidas, né? Dependendo do grau, logicamente, né? E a resposta que o paciente vai ter mediante a aplicação dessas plantas medicinais. O estado de Alagoas se interessou. Quantos estados também possuem estão dentro desse projeto? Todos os estados da federação. E quantos municípios aqui em Alagoas? Olha, todos os estados da federação estão contemplados com esse projeto. Agora, uns mais e outros menos, dependendo do interesse e da disponibilidade e da crença, né, que cada coordenador, né, cada equipe de coordenação tem com relação a esse projeto. Aqui no estado de Alagoas, nós estamos com o desenvolvimento assim, bem promissor dessas plantas, né? A gente tem um estoque atualmente de aproximadamente 14 mil mudas, tá? Então, estamos abastecendo vários municípios. A exemplo disso, a gente já tem hoje 14 municípios plantados a essas hortas e diversas localidades aqui em Maceió, é o município que está mais atendido pela proximidade, tá? E devemos até no começo de agosto fechar praticamente o ano com 30 municípios. Como é que a população tem acesso a essa farmácia viva? Foi muito bem elaborada a sua pergunta. Veja bem, nós distribuímos essas plantas como no sentido de que aquelas plantas vai compor a horta matriz do município. Então, é envolvido todo o pessoal da área política, para que se isso seja um movimento político do município, tá? Para que todos saibam, então é chamado todo o secretariado, vereadores, prefeito, professores de escola, secretaria de saúde municipal, líderes de assistência, tudo, líderes comunitários, produtores rurais, entendeu? Então, eles recebem essa informação para poder depois eles propagarem isso do próprio município e cobrarem, terem como cobrar isso daí dos administradores. Porque o mais importante disso daí é quando esse projeto ficar a nível municipal maior do que qualquer ação política. O Maceió está no projeto? Está, sim. O Maceió já foi atendido em diversos locais. Resta popularizar essa distribuição e o interesse da população e o conhecimento. Então, a partir do momento que nós plantamos essa horta matriz no município, nós passamos a informação de que essa horta matriz seja distribuída igualmente, a depender do desenvolvimento de cada espécie, entre os distritos daquele município, tá? E depois de fazer a distribuição nos distritos daquele município, então será distribuída para cada residência. Conversamos com o Clemens Fortes, ele é do Centro de Ciências Agrárias da UFAL e coordenador do projeto Farmácia Viva. Muito obrigado pela entrevista. Nós que agradecemos. O Pauta Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.